Durante séculos do folclore português, desde a Idade Média até o início da modernidade, uma lenda arrepiante ganhou força: o mito do lobisomem, ou o lobisomem mesmo. Essa história assustadora alertava que o sétimo filho homem, nascido consecutivamente, se transformaria em uma fera, a menos que fosse batizado com ritos especiais. Essa previsão alimentou medos e mistérios por Portugal e pela América do Sul. Essas histórias não só moldaram as crenças locais, como também criaram temores que atravessaram gerações, misturando o sobrenatural às identidades culturais. Fascinado por essa lenda assustadora? Mergulhe nessa narrativa detalhada e descubra os segredos por trás do mito mais duradouro do sobrenatural em Portugal. Nos interiorzões rurais de Portugal, no final da Idade Média, surgiam boatos de uma ameaça inexplicável que se espalhava pelos vilarejos envoltos em névoa. Agricultores e pastores temiam as noites, convencidos de que uma maldição assombrava a terra deles. Uma profecia sinistra dizia que o sétimo filho de uma família poderia se transformar em um lobisomem, uma criatura amaldiçoada a vaguear sob a luz da lua cheia. A comunidade se agarrava a antigos rituais e superstições, numa esperança desesperada de afastar essa escuridão. A lenda ganhou força em meio a um clima de fervor religioso e tumulto social. Lideranças da igreja adviram que aquelas maldições eram castigos de Deus, relacionados a pecados antigos que já tinham sido esquecidos. Um padre local, o Padre Miguel, virou uma figura central, aconselhando a comunidade a batizar as crianças logo cedo, principalmente se fossem o sétimo filho, por medo da danação eterna e de essas vidas inocentes se transformarem em monstros. A tensão aumentou quando começaram a circular histórias de crianças que desapareciam misteriosamente durante luas cheias. Ao longo das gerações, as famílias ficavam de olho firme nos filhos mais jovens, principalmente no sétimo, chegando a fazer batismos secretos durante a noite. As histórias daqueles que se transformaram, metade humano, metade besta, se espalharam pelas canções tradicionais e pela memória popular, representando a tênue linha entre civilização e selvageria. O medo pesava ainda mais com as tragédias reais, já que algumas crianças, após o nascimento, apresentavam comportamentos estranhos, alimentando acusações e uma sensação constante de paranoia. No século XVI, enquanto Portugal enviava explorações pelo continente africano e pela América do Sul, a lenda do lobisomem viajava junto com os exploradores e colonizadores pelos oceanos. Os portugueses, em busca de riqueza e de novas terras, também carregavam essas superstições. No norte do Brasil, onde a influência portuguesa se misturou com as crenças indígenas, o mito se transformou e ganhou força, dando origem a histórias de irmãos amaldiçoados que se transformavam em criaturas sob a lua de sangue, alimentando medos e lendas locais. No meio do caos colonial dos séculos XVII e XVIII, as acusações de bruxaria e maldições sobrenaturais se intensificaram. O medo do lobisomem muitas vezes andava junto com acusações de heresia ou traição, levando a caças às bruxas e julgamentos, especialmente contra famílias suspeitas de abrigar o sétimo filho amaldiçoado. A lenda servia tanto como uma história de advertência quanto como uma forma de controle social, reforçando a importância da fé e da obediência em tempos turbulentos. Uma das histórias mais famosas envolve um menino chamado João, que nasceu em uma vila isolada em Portugal, lá por volta de 1700. Seus pais, assustados com a maldição, o esconderam o tempo inteiro, com medo de que ele se transforme-se. E naquela mesma noite, os moradores do vilarejo ouviram uivos de tristeza e viram uma criatura com olhos brilhantes rondando pela floresta. A comunidade, tomada pelo medo, ficou dividida entre acreditar que João era mesmo amaldiçoado ou uma vítima das próprias superstições, desconstruindo pouco a pouco a confiança entre eles. Com o passar do tempo, a ciência começou a questionar as antigas superstições. Mas os céticos insistiam que a lenda do lobisomem era apenas uma expressão cultural dos medos coletivos, pobreza, doenças e incertezas. Mesmo assim, a história continuou sendo transmitida pelos mais velhos, que acreditavam que algumas maldições eram punições divinas. Essa tensão entre razão e crença criou uma sociedade cheia de dúvidas, onde o medo da criatura sufocava a busca por explicações racionais.
No século XIX, enquanto Portugal enfrentava turbulências políticas e o declínio das monarquias, o mito também continuava vivo como um símbolo da identidade nacional, enraizado no folclore. Histórias do sétimo filho amaldiçoado se tornaram metáforas das forças invisíveis que moldam destinos e das batalhas sociais. As comunidades rurais se agarravam com força às suas tradições, encontrando conforto na ideia de que protetores míticos, ou monstros, vigiavam ou destruíam eles, dependendo da fé e do respeito às suas crenças. Durante a época colonial, as trocas culturais fortaleceram a presença do mito na América do Sul, especialmente no Brasil. As populações locais, misturando histórias indígenas com superstições portuguesas, elevaram o lobisomem a uma figura de grande significado moral, uma espécie de símbolo dessa luta entre a modernização e as tradições. A maldição do sétimo filho virou uma lenda de justiça divina, alertando quem se afastava da fé e da moralidade, e isso sempre ficava marcado em ilustrações vívidas e assustadoras. No começo do século XX, o racionalismo científico começou a desafiar as antigas crenças, mas a lenda do lobisomem continuou firme na cultura popular. Estava nas esquinas das ruas, nas tabernas e até nas peças de teatro de rua. Os folcloristas coletaram histórias de homens e mulheres acusados de se transformarem em lobisomens, muitas vezes movidos por angústia psicológica ou por serem apontados como bodes expiatórios na sociedade. A lenda permaneceu como um símbolo poderoso do medo humano do desconhecido, daquele que se esconde sob a superfície da vida normal. Durante o período do Estado Novo, de 1933 a 1974, a lenda passou por uma transformação sutil. A propaganda da época costumava destacar a disciplina moral, usando o mito do sétimo filho amaldiçoado como uma espécie de aviso contra o caos e a deterioração da sociedade, uma forma de fazer a população ficar mais obediente e fiel. Histórias de transformação eram usadas como metáforas da conformidade versus a rebeldia, refletindo as ansiedades do país sob um regime autoritário, enquanto, secretamente, mantinham vivo o coração emocional da própria lenda. Hoje, a maldição do sétimo filho ainda vive na memória cultural portuguesa e brasileira, um eco dos medos ancestrais e das lições morais que passamos de geração em geração. Psicólogos modernos veem esse mito como um espelho das ansiedades da sociedade, o medo do estranho, do desconhecido e do fora de controle. O lobisomem simboliza uma luta profunda do ser humano, enfrentar nossos medos primitivos, o monstro que existe dentro de nós e a busca constante por sentido em meio ao caos.